fato da gente desenvolver individualmente a meditação contemplativa, embora a gente esteja com pensamentos ali sobre a verdade, Deus ou a palavra, que no começo a gente segue meio que um básico, mas depois a gente, mesmo começando com um básico dentro da meditação, a gente aprende a soltar para deixar a mente fluir dentro de uma anulação do eu pessoal, porque não existe pensamento que possa nos induzir a sentir a presença. Não existe pensamento que possa produzir a presença. Ou não existe nenhum pensamento que possa colocar a gente em contato com a presença. Porque achar que qualquer pensamento que nós possamos produzir dentro da meditação, mesmo que seja a palavra da verdade, vai nos colocar em contato com a presença, é um auto-engano. Ela só inspira, né? Ela só inspira. Inspira. Porque contemplar a verdade, ou a palavra da verdade, ou depois com um pouco mais de habilidade, deixar a mente fluir dentro dessa contemplação, eu vou falar um pouquinho aqui agora, é uma anulação do eu pessoal. Estado de não mente. Então, o não mente seria o não pensar. Certo? Então, para chegar num... Porque existe, isso que ele falou é importante, existe um estado de não mente pela prática da meditação, pela transcendental, mas ele é estéril. Não é uma meditação espiritual. Pode produzir hormônios do bem-estar, sinapses da percepção de uma tranquilidade, um maior nível de descanso, até um nívelzinho do que se chama atenção plena, que é estar mais consciente na rotina, mas aquilo não é um enriquecimento e aprofundamento da consciência para estar consciente da presença, portanto, um poder. Então, a não mente na meditação transcendental não é a prática da presença. Agora, atingir um estado de não mente pela meditação contemplativa é atingir um silêncio que é uma harmonia interior, na onde nós estamos conscientes do que é aquilo. Né? O silêncio é poder, que nem fala no escala de Jacó, só que é um silêncio consciente, de que o silêncio é a presença. Então, como não existe nenhum pensamento que possa produzir ou nos colocar em contato com a presença, enquanto a gente vai desenvolvendo o hábito de contemplar a palavra, meditar sobre as coisas de Deus, depois a gente acaba aprimorando essa contemplação dentro da meditação para uma anulação do eu pessoal. Que nem pode começar ali com uma contemplação assim: eu e o Pai somos um, Deus está mais perto. Isso não é coisa engessada, porque tem milhares de exemplos de pensamentos que podem ser produzidos dentro das obras de Joel. Mas esses pensamentos são para inspirar, como ela disse, para inspirar em nós um descanso na verdade, no Espírito que já é a verdade do nosso ser. Então, eu e o Pai somos um, Deus está mais perto que o ar que eu respiro, só existe um poder, eu quero renascer pelo Espírito, etc e tal. Ou contemplar um trecho de um salmo, ou o salmo todo, vagarosamente, lentamente. A pessoa pode desenvolver isso de diversas formas, até que ela sinta a presença, uma manifestação, um suspiro, etc, uma calma, um aprofundamento da consciência, ou não sinta nada por algum tempo, que é o que não importa. Mas se ela começa ali a meditação, ela começa. Ela pode perceber uma certa tensão na respiração, porque a gente fica perceptivo a isso, um certo cansaço, ela percebe que não está relaxada. Então ela vai contemplando, ela vai respirando, ela vai descansando na palavra, na verdade, na palavra. Ela pode, a hora que contemplar um pouquinho a palavra, ela já pode entrar numa oração pelos inimigos. Que inimigos? Sendo que não há inimigo, né? O inimigo é quem nos dá trabalho, quem nos dá problema, ou mágoas do passado, ou mágoas mais recentes, traumas, feridas do ego, relacionamentos falidos, pessoas que ficaram nos devendo, que nos magoaram, etc. Ela joga meia dúzia de pessoas ali dentro: tu és o Cristo, nem eu te condeno. Ou então ela lembra de alguém que está doente, tu és manifestação do Espírito perfeito, o Espírito perfeito habita em ti, tu és o Verbo tornado carne. Só dando uma lembradinha da pessoa, vai para outra, dá uns perdão ali, faz ali um reconhecimento do Cristo em alguém que está com problema ou que está doente, e solta.
Solta e volta para a contemplação, né? Eu mesmo sou manifestação do Espírito. Nós estamos dando aqui um exemplo de como que isso pode se desdobrar dentro da consciência na meditação contemplativa, e ela vai descansar, ela deixa a mente flutuar dentro desses pensamentos, até que eles, de repente, ela percebe que pensou um novo pensamento que ela não imaginou que seria possível. Então a meditação está sendo conduzida intuitivamente pela própria presença na consciência dela. Eu mesmo sou manifestação do Espírito. Não há pensamento que eu possa produzir que me coloque em contato ou que tenha poder para isso. Então está assumindo consciência do Cristo. Eu sou o próprio Cristo e descanso nesta verdade, pois só existe um poder. Eu não posso produzir nenhum pensamento. Nenhum pensamento que eu tenha me coloca em contato com algo que já é. E ele vai descansando dentro daquilo, certo? Isso é meditação contemplativa. Lentamente, vagarosamente. Se ele achar que não está vindo nenhuma ideia boa para ele pensar na hora, né? Ele relaxa, aí de repente vem mais um pensamento, vem um outro. O importante é o descanso naqueles pensamentos da contemplação que ele estiver tendo. Não importa quais sejam eles, porque é um desenvolver deste contemplar. Até que ele surge uma ideia e uma outra. Então ele está sendo inspirado dentro da meditação para contemplar. Então não existe pensamento que nós possamos produzir para colocar em contato com algo que já é uma anulação do eu pessoal, né? E um reconhecimento da filiação divina. Sou filho de Deus, Deus está mais perto que o ar que eu respiro, descanso eu nessa verdade, etc, etc. Fala, Pai, teu servo escuta. Então ele vai descansando ali. Meu pensamento de bem e de mal não tem poder algum. Nem o meu pensamento de bem dentro desta meditação não tem poder. A única tarefa, o único objetivo é reconhecer a existência desta presença dentro de mim. O reino já está dentro de mim. Que nem ele fala aqui, acho que é no Descanso no Oceano do Espírito, aqueles 4 áudios que a gente indicou, para ouvir 10 vezes cada um até o fim do ano. Eu sei que o Mário já está no 5, já ouviu 5. Ele está fazendo? Eu também estou fazendo. Então, aquilo ali vai, peraí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai começar. Porque a gente ouve um, ouve outro, fica preocupado, ouve um, ouve outro, estuda, lê e tal. É uma experiência de avolumar os áudios insistentemente ali, alguns, eu indiquei esses 4, para fazer 10 audições com cada um até o fim do ano. 2 meses aí, nem isso. Para ver o que acontece? Ouvir ali, atento. De preferência atento, né? Pode fazer umas tarefas? Pode, até pode, né? Como é que vai proibir? Eu vou correntar vocês aqui agora. Eu vou embora para Minas. Na próxima aula eu volto. Quando eu chegar aqui vai estar iluminado, sala. Então, ele diz, acho que no Descanso no Oceano do Espírito, que ele diz que qualquer coisa que existe é o verbo tornado carne, portanto, manifestação deste Espírito invisível. Qualquer coisa que existe. Então não tem nada externo que eu não possa conseguir que eu já não tenha, porque é a manifestação do mesmo Espírito que habita em mim. Então eu tenho que adquirir, o que nós temos que adquirir? Primeiro que é algo que nós já temos. Nós devemos estar conscientes e alcançar algum grau de percepção, não é adquirir exatamente, é alcançar um grau de percepção desse suprimento interno, dessa paz, dessa harmonia. Porque o suprimento, essa paz, essa harmonia e essa consciência é a substância, lei e causa. Portanto, suprimento invisível. Reconhecer. Para poder descansar cada vez mais consistentemente nisso. Porque ele diz que não há nada que nós conseguir, que a gente venha tentar conseguir externamente, que possa vir até nós pela graça, sem que haja um grau de percepção da consciência deste suprimento. E este grau de consciência deste suprimento é percebido dentro da meditação, que é uma paz, que é uma harmonia, que é um suspiro, seja lá o que for. Mesmo que não seja nenhum efeito perceptível, é uma paz, um aprofundamento da consciência. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra
que procede da boca do Senhor. O Senhor aqui a gente esquece o Deus do bem e do mal e o Deus que castiga, gente, né? Pelo amor de Deus é redundante, mas serve. Pelo amor de Deus. Né? A palavra que procede da boca do Senhor é a palavra que vem do invisível. Do invisível. É a palavra que surge dentro da meditação contemplativa como um pensamento que nós nunca tivemos dentro da contemplação. Porque a manifestação, seja ela qual for, da calma, da percepção desse suprimento, que essa revelação interior, paz interior, ela se revela exteriormente como melhoria, benesse, cura, facilidade, pequenos testemunhos que vão se avolumando. Então é adquirir algum grau e cada vez mais da consciência da percepção deste suprimento. E aí isso tem que estar em algum grau na nossa consciência no horário vigiar. Que nem ele fala lá, acho que é no final do... Será que é no suprimento, parte 1? Que ele fala, eu tenho carne que o mundo não conhece. Essa carne que o mundo não conhece, que ele ainda chama de carne, é o espírito. A gente pode até voltar no assunto do viver de luz lá. Essa é a luz, a presença. Porque se não houver esse alimento de consciência da luz da presença, porque essa luz na consciência é para que nós vivamos a vida manifesta, o relacionamento, o amor, não o sexo, né? Transar, fazer amor é totalmente diferente. Olha, gente, quando não tem, dá do outro jeito mesmo, né? O carro, casa, apartamento, né? Viver isso em outro nível, consciente de que é a graça, alimento. O próprio Joel, ele viu que o organismo pediu, ele passava meses se alimentando de saladas, verduras, frutas e tal, mas de vez em quando ele largava aquilo e voltava para a comilança, porque ele falava que ele gostava de comida, certo? Ele falava, eu ainda tenho isso e não tem problema nenhum. Até tem uma citação dentro do... Então é adquirir algum grau da consciência desse suprimento, que é paz, que é harmonia, que é a presença. Então tem que haver uma ausência de desejo na prática. Não de desejo de realizações, mas de desejo sofrido por coisas. Tem uma passagem dentro acho que é no Jornada Espiritual, que ele está numa conversa agradável lá, está ele, a Emma, você lembra quem mais, Samir? Eles estão numa conversinha assim, meio de boteco não serve, é uma coisa mais sublime. Tomando um drink. Um café, um chá da tarde, é bem isso, não é? Tem a Lohane, tá ele e tá a Emma. E aí não sei se tinha mais alguém, não lembro. Eles estão conversando sobre gostos pessoais, louças, porcelanas, sedas, que a Emma gostava. Era um jantar e tinha esse casal nesse... E qual o problema de ter esses gostos? Nenhum. Só que são gostos com a visão espiritual da vida. Então o suprimento invisível é para que nós vivamos uma vida, entre aspas, material, rica e farta e alegre, com coisas. Sem ser escravo. Porque as coisas também são manifestação do Espírito. É o Espírito tornado carne. E quem que nós somos enquanto carne? O próprio Espírito tornado carne. Quem é o suprimento? O Espírito. Nós temos que alcançar algum grau da compreensão, da percepção, do sentimento desse Espírito que é estado dentro de nós. Só buscá-lo, vivenciá-lo na rotina, dentro da meditação. É que esse assunto se avolumou aqui dentro da meditação, certo? Eu fui contemplando devagarzinho. Opa, peraí, calma, que não já fala. E ele é válido, Sandro, mesmo quando a gente ainda está no tumulto, porque às vezes a gente não consegue separar os problemas. Sim. Começa a vir e a gente está tentando. E é desse jeito. Aí vem aquela coisa, você vem. Calma, tem que esquecer, é assim mesmo. Porque a pressão que ocorre no pensamento dos problemas, enquanto a gente está tentando contemplar, é a própria força que move a presença dentro do nosso pensamento. Não, quer dizer, não, para trás de mim, Satanás. É isso. Né? Não que tenha um Satanásão vermelhão, um capitão, um chifrudão com o espetão. Não, isso não tem poder, isso é um braço de carne. Fala, não, a graça de Deus é
Porque a graça de Deus é tudo que está diante dos nossos olhos o tempo todo. Porque se isso não for reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, que instante de presente que a pessoa está vivendo? Uma dúvida, professor. Eu acho, não sei se tem a ver. Esses insights que gênios ou não têm, eureka, a maçã que cai, e o Newton percebe as leis, vem daí? Exatamente, dessa presença, desse espírito invisível. Einstein sabia disso. O Einstein quebrava a cabeça, mas as ideias e as soluções só vinham quando ele entrava num silêncio profundo dentro dele. Olha, ele praticava a presença sem saber. Ele queria conhecer a mente de Deus. Na verdade, ele já estava tateando conhecer a mente de Deus. Deixava um caderno e um lápis na beira da cama. Imagina se o Einstein tivesse durado mais 50 anos. Fatalmente teria ficado amicíssimo. Nem sei quanto que o Einstein morreu e o Joel morreu. Teria sido eliminado com certeza. Não, com certeza não sei. Não tinha não sei o que eu fiquei de comentar na segunda parte da aula? Ah não, é o negócio que eu vou pôr lá do Brown, não sei o que. Einstein morreu em 55, Joel em 64, foram vivos na mesma época. Mas não trocaram uma figurinha, com certeza. Einstein trocou uma ideia com Jung e tal e tudo, Bohr, né? Niels Bohr era amigo dele. Vamos lá. Bohr discutiu muito. A gente fez a meditação, né, antes de iniciar a segunda parte da gravação da aula. É nesse momento? É aqui? Nesse momento? É nesse momento, no presente, aqui agora? Não, a presença. A presença. Já lemos nesse momento? Ó, a presença interior torna-se também um poder interior. Gente, o curso de terapia foi mais raso, 56 aulas que tem lá no YouTube. Esse aqui é um mais profundo em relação a aspectos da prática, da consciência. Tanto que de vez em quando a gente fala, lembra o nome sombra aqui, mecânica quântica, praticamente nada, porque metafísica é isso aqui. Conceito básico de mecânica quântica, os abstratos, nem interessa mais para nós nesse nível aqui já. É bom conhecê-lo e saber, porque é para entender o invisível. Pô, existe o invisível, que é o verbo tornar carne, que é os átomos manifestos. Pronto, acabou. Né? Mas qual é o maior incentivo que pode ser tirado de assistir essas aulas depois? Ou para vocês que estão aqui participando? É de ver como que a gente pode ler, reler, aprofundar, interpretar e trazer isso como vivência consciente para qualquer instante. De todos os aspectos da nossa vida, da rotina, do trabalho, tudo calçado em um poder, uma presença, consciência. Porque não é para assistir a aula e aprender, aprendi, fui lá, fiz o curso. Não é curso, né? Então é um incentivo para leituras e releituras das obras do Joel, para ouvir e reouvir os áudios, para volumar isso até que isso tenha se tornado uma reinterpretação constante da realidade, né? A presença interior torna-se também um poder interior. Quanto mais consciente desta presença interior, mais poder, e não é um poder interior pessoal da pessoa, é um poder impessoal. A presença interior torna-se também um poder interior. De uma experiência fugaz, transforma-se em consciência contínua. De experiências fugazes, isso vai se tornando uma consciência cada vez mais contínua. A gente fica cada vez menos roubado pelo modo automático. Cada vez menos. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos conscientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Aqui, ó. Enquanto nos tornamos conscientes de um poder interior que é real, embora seja um poder interior real, onipresente, e um poder
ele é a sutileza da suavidade, certo? Ele se assemelha ao silêncio, ele é a própria harmonia. Então não é um poder, que poderzão que eu estou aqui agora. É o contrário, é a sutileza da suavidade, é a presença. Então, a força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Enquanto nos tornamos cientes, lentamente, gradualmente, se tornando cientes de um poder consciente. E que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Ou seja, ele é guiado pela verdade, pela palavra, pela receptividade ao Espírito onipresente. A presença é uma afinação da consciência. Num termo mais básico do estudo espiritual planeta Terra, mediunidade. Só que ele é médium do Espírito onipresente, da harmonia. Deus aplana meus caminhos. Né? Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. Isso não significa que ele não vai ter prazer nenhum, tá? É o contrário, tá? Há um prazer muito maior nas coisas da vida, porque ele reconhece a fonte de tudo. Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. Não significa que ele não vai tê-los nunca. É que no momento em que ele não tiver num momento de prazer e regozijo, ele vai sentir a mesma harmonia, a mesma. E naquele momento de um prazer, seja de qual for, ele vai tê-lo no nível de consciência superior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. Porque se a pessoa interpretar de forma medíocre, ela vai falar, então pode ser que a minha experiência me leve a não ter nada nunca e eu vou ficar no nada, sentindo uma harmonia sem nada, aí eu não quero. Eu acho que a experiência de ter gratidão mesmo Também pensei tem, isso. né? Que é a gratidão que você espera e você agradece coisas que não tem, já é o não sentir falta, né? Porque sentir gratidão vai trazer o quê? Vai trazer experiências. Se o acréscimo não for uma experiência rica e farta, de harmonia, alegria e felicidade, porque rica e farta coisas, também pode acontecer, geralmente acontece em algum grau, mas acontece no mesmo grau em que a consciência está tomada, permeada ou vivenciando esta realidade aqui. Então não vai acontecer assim, que nem o Joel fala num desses áudios aqui, que achar que vai se tornar um Cristo com poucos anos de prática é completa ilusão. Não um Cristo Jesus, tá? Um Cristo praticante. O Pai em nós. Mas desde o primeiro ou segundo ano de prática, desde o primeiro e o segundo, toda a vida interior da pessoa é completamente transformada. Gente, diminuir 20 ou 30% do sofrimento no primeiro ou no segundo ano é uma coisa absurda e inimaginável para o conhecimento psicológico, psicanalítico do planeta Terra. Inimaginável. Diminuir 20 ou 30% do sofrimento interior na vida de uma pessoa é inimaginável para a enorme maioria dos religiosos do planeta Terra. Porque eles alcançam algum grau de compreensão, mas não saem da dor, de certas frustrações, limitações e carências. Porque eles estão calçados no bem e no mal. Porque se... eu vou pegar um número baixo. Se 10% dos religiosos do planeta tivessem diminuídos dentro de si 20 ou 30% de suas frustrações e decepções, eles seriam um testemunho tão forte, de prosperidade, vamos pegar para o lado que interessa para a maioria, né? Que toda a humanidade já teria compreendido isso. E isso não acontece por quê? Porque a religiosidade do planeta Terra está calçada no bem e no mal, sendo que não há mal em Deus.
Como que não? Nós estamos vendo aí. É lógico, que tudo é possível aquele que crê. A voz foi dada por todo o poder, acreditar no bem e no mal, o problema é seu aí, ô. Durma com esse barulho. E se você não fizer o certo, você vai pro inferno. Ixi. Durma com esse barulho. Aqui, ó. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Ela não precisa do estímulo externo para sentir alegria interior. E sendo que esse é um sentir de harmonia, você acha que ela vai ter desarmonia na vida? Não, ela vai ter os acréscimos, não é? Ou então os acréscimos é mentira. Como os acréscimos não são mentira, é melhor cair de cabeça no assunto. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo, sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina, ou uma influência interna. Não fala que é Deus vivo? Deus não pode estar morto, gente. Deus é a única vida que existe e que tudo manifesta, embora seja invisível. E é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou seu eu profundo. Reflete-se na saúde e no seu sucesso. Irradia dele como os raios irradiam do sol. O caminho da prática inevitavelmente leva a uma reforma interior, um descanso interior. Esses 20 ou 30% de mudança interior, de compreensão da vida no primeiro, no segundo ano da prática, certo? Isso é uma revelação interior dessa compreensão da vida, que inevitavelmente leva a uma melhora da vida humana, porque não é sentimento que é realidade. Então se ele não vai estar sentindo carência há quanto tempo já? Ele vai estar reinterpretando a realidade com que consistência, com que sabedoria já, que ele nunca imaginou que seria possível. Ocorre uma mudança na vida externa, que é a manifestação dele. Reflete-se na saúde e no seu sucesso, irradia dele como os raios irradiam do sol. Por isso que começa lentamente, quase de uma vontade. É aqui e ali, né? Porque é amor, ele está sentindo um pouquinho, vai ter um pouquinho da manifestação em algum grau. Por isso que começa interiormente. Aí ele começa a vivenciar essa compreensão interior em todas as situações, até que ele atravessa o tal do deserto pessoal das crenças limitantes. Encontrando sua vida interior, o que passa a existir é uma alegria interior, que não precisa de estímulos externos. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Porque se isso aqui não for desse jeito aqui, gente, como que Deus é onipresente, um poder e o reino está dentro de vós? Então o caminho é para dentro. Não é a projeção, é a consciência. 2 menos 2 tem que ser 4. Aqui. Encontrando sua vida interior, o homem encontra paz, alegria, harmonia e segurança. Mesmo em meio a um mundo tão decadente, ele permanece indiferente e intacto. E é a exata presença do ser imortal. Ele começa a sentir a imortalidade. Ele vai morrer, esse corpo aqui. Importa. Ele começa a sentir a imortalidade porque não há sofrimento diante das discórdias humanas. Então é leitura, releitura, áudio, meditação, orar e vigiar. E isso começa a ser vivenciado. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo consciência, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, em desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto. Isso é abstrato.
uma percepção sem objeto. É quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, mesmo num grau pequeno, uma compreensão, o sentido o sentido espiritual ou a Cristo consciência. Mesmo no estabelecimento do grau 1 da prática, a pessoa já deixa ela deixa de temer a vida, porque a reinterpretação leva ela a um não temor e uma segurança interna, que não é pessoal, mas é a própria presença nela, mesmo no grau 1, que ela vai se perceber como espírito. Ela não vai ficar pensando isso o tempo todo, mas ela abandona o temor. Então ela olha para as pessoas, para as coisas, para as situações, com a consciência de um poder, reinterpretando o tempo todo. É isso que ele está falando. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos mesmo em parte o sentido espiritual, mesmo numa pequena parte, ou a Cristo consciência, não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço. Ele transita, é uma consciência transitando. Transcende espaço-tempo. Aqui, acolá, espaço. Aqui, agora e depois, tempo. Transcende espaço-tempo. Um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem objeto. Então, é uma anulação do eu pessoal para um viver real da harmonia interna. Não tem, eu consegui, nossa, até agora eu evoluí, olha, até agora eu tenho evoluído, olha o que eu já consegui. Se houver essa fala dentro dele admitindo que ele evoluiu, ou que ele conseguiu, ele está achando que ele conseguiu. Como que ele conseguiu algo que já é? Não, ele passou a se tornar parte de algo que já é. Ele desfruta de maior liberdade. Perfeito. Que a liberdade depois libertará, né? É. Então aqui é a libertação. Exatamente. Ele está liberto. Está se libertando cada vez mais. Né? Então esses 20 ou 30%... ao físico mais. Ele transita no espírito. Ele tem percepção espiritual, perfeito. Isso é o quê? É os 20 ou 30% de libertação no primeiro, segundo, terceiro ano da prática. O que não deixa de impor maior responsabilidade. Porque Ele é mais consciente. como ele vai transitar e com quais valores, né? É. Porque tudo isso caminha junto com a libertação. É o teu grau de consciência, mas também de responsabilidade e entrar em outra esfera que não é essa. Quarta dimensão, né? Está triscando a quarta dimensão na consciência. O caminho infinito sempre me figura nesse sentido aí que você estava comentando. É como se fosse você viver a vida do espírito ainda na matéria. Como se fosse, não. Né? Exatamente isso. Cai o sentido material. Aqui já, agora. Aqui agora. Cai o sentido material para a entrada na consciência de quarta dimensão. Eu não preciso morrer para ser um espírito, eu já sou espírito. E ter essa consciência. Eu vou pegar um trechinho. Ela, com o que ela apontou aí, ela me trouxe aqui a lembrança de um mais tempo, trechinho. eternidade, espírito vive na eternidade. Matéria que cria tempo, espaço-tempo. Essa noção fictícia. Até chegar ao desdobrar-se do Cristo, né? Ele é parte já onipotente, então parte dele já se desdobra de maneira extraordinária, vamos dizer assim. Já quando eu estava aqui, imagine agora. Você não tem. Então, quando nós vamos Escapou da, testificando, nós vamos também ampliando esses poderes escapou da que crença ele do bem e do mal. manifestou aqui. Escapou da crença dos pais. Dá vontade de olhar para você. Ela queria falar. Eu queria falar. É? Queria falar. Então vai. Não, é que falando ali da... Você viu que engraçado? Do nada, deu uma vontade de olhar para você, mas eu não sabia que ela queria falar, olha só. É que dá uma sensação de dupla personalidade, né? Então a gente não Normal. sabe bem como lidar com isso, né? Uma hora você não está aqui, outra hora você tem... Não, é mais fácil, porque a gente tinha umas 30, agora a gente tem só 2. Aqui que ela falou da responsabilidade. Página 182 do A Arte de Curar pelo Espírito. Toda pessoa que tiver lido esse livro, A Arte de Curar pelo Espírito, devia agora estar em condições de tomar sobre si a responsabilidade de curar pelo Espírito.
Não é sair curador, curando doença que nem a Joel, não. Uma consciência desperta, ele é um curador espiritual. Não há doença a curar, esta é a questão. Ele é consciente da manifestação do Espírito perfeito. Por isso que diz isso aqui. Toda pessoa que tiver lido este livro, o Arte de Curar pelo Espírito, e as outras obras, Joel, lógico, devia agora estar em condições de tomar sobre si a responsabilidade de curar sobre o Espírito. Nem tua, nem minha espiritualidade curará ninguém. Nem tua, nem minha compreensão realizará uma cura. É a compreensão de Deus que cura. Cura da dualidade, gente. Não é cura só de doença, não. Cura da falta, da carência, da problemática do sofrimento humano. Qualquer dor, né? Tanto dele quanto de qualquer pessoa ao entorno. Ele tem que ser o testemunho que esparrama isso. Nem tua nem minha espiritualidade curará ninguém, nem tua nem minha compreensão realizará uma cura. É a compreensão de Deus para a qual nos tornamos receptivos pelo fato de estabelecermos quietude interna. Na medida que essas verdades começarem a atuar em nossas consciências, ou seja, na medida lentamente e gradualmente, veremos que atuarão também na consciência de nossos pacientes e discípulos, bem como no mundo lá fora. Aqui trabalhamos em consciência coletiva. A responsabilidade. É missão nossa elevarmos a consciência dos que nos procuram muito acima das tempestades das concepções humanas, onde eles também possam sentir a pulsação da harmonia divina através do seu ser e do seu corpo. Eu não vou ler não, porque vai esticar. Mas quando eu for erguido às alturas, o último capítulo lá de Curar pelo Espírito. Então eu vou para outra frase da responsabilidade. Porque se eu for ler o trecho que tem aqui, dá uma página entre uma responsabilidade e outra. Assim, pulando um trecho aqui, assim, na medida da nossa iluminação, agora tomamos sobre nós uma responsabilidade da qual nunca mais podemos ser dispensados. Deus, cuja graça nos deu esta luz, espera de nós que façamos brilhar esta luz, não por meio de proselitismos, não pelo fato de irmos em busca da gente, mas pelo empenho em mantermos a nossa consciência em um elevado nível espiritual, ainda que ninguém lá fora no mundo saiba dessa atitude interna. Já conhecemos o segredo: o Pai está em mim e eu estou no Pai, e nós estamos uns nos outros, né? Aí ele vai falando aqui e tal. Então por que é uma responsabilidade? No começo a gente pode até entrar numas catarse quando falha, quando escorrega, quando teima, quando enfrenta resistências do ego, é normal. Mas aí a pessoa deve avaliar aonde ela está sofrendo, aonde ela está com problema, aonde ela não está cedendo, aonde ainda ela não compreendeu um poder diante de qualquer problema, porque o problema vai persistir enquanto ela não compreender. Ah, mas eu estou compreendendo e o problema não acaba. Não, ela acabou de admitir ali que ela não compreendeu nada. Não interessa o problema mais. Vai fazer o que tiver ao alcance, o que for possível, sempre cada vez mais entendendo, estudando, meditando. Ela vai sentir essas dores, essas frustrações internas, não importa. Ela vai ter que senti-las, senão ela não aprimora a prática. Então, se 1, 2, 3, 4 anos isso aí não tiver decolado, andado, tem alguma coisa errada. Porque aquele que estiver estudando dedicadamente, é inevitável, é impossível. Onde que a gente estava aqui mesmo, no Caminho Infinito? Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Certo? E aí termina essa parte, irradia dele como raios irradiam do sol. Desaparece o sentido. Aqui, ó. Nos 5 sentidos, né? Quanto mais estamos limitados por 5 Quanto mais, quando não estamos mais limitados pelos 5 sentidos materiais, mesmo em parte, ou seja, mesmo numa parte pequena, quando nós não estamos tão limitados mais pelos 5 sentidos, né?
nós não mais sentimos... vamos lá. Quando não mais estamos limitados pelos sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo consciência, mesmo numa pequena medida, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois, e há um entrar e sair de qualquer sentido, sem qualquer sentido de espaço. Aquilo que o Fernando falou, transcender o espaço-tempo, para a mente humana que conhece alguma coisa de mecânica quântica, é um termo muito forte. Nossa, o cara transcendeu o espaço-tempo. Ele vai lá onde ele quiser, faz o que ele quiser. Não, transcende o sentido de materialidade. Ele é uma consciência navegando. Ele sente essa suavidade. Porque senão puxa muito para o academismo da mecânica quântica, né? Transcender o espaço-tempo. Mas tá certo, a ideia tá certa, Fernando. Aqui, ó. Nesse estado de consciência, desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Ele vê a beleza até na desarmonia, porque ele sabe que é manifestação da consciência do ignorante. Portanto, perfeição do eletromagnetismo da consciência. Livre-arbítrio. Mecanismo de evolução. Liberdade. Ele sabe que a dor daquele que sofre é necessária a ele, porque senão ele não evolui, porque ele ainda não buscou a Deus de verdade. Por isso que a galera que vaza e ilumina não pode fazer nada pra gente. Tem uma parte lá do Rei Leão, né? Que fala lá quando o macaco, aquele macaco chega lá na cabeça dele e pum, ele doeu. Ele fala, não, crescer dói. Como é que é? Crescer dói. Crescer dói. É um filme simples. E um outro também, que eu estava pensando, que veio agora, não sei porquê, Uma Noite no Museu, que o cara lá, tem um presidente, né? Daí depois tem o toma conta, o Roosevelt, daí tem o cara que toma conta e o macaquinho pega a chave dele. E apronta com o macaquinho. Daí ele vai atrás do macaco e quer bater no macaco. Daí o Roosevelt fala para ele, quem é o evoluído? Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. Eu vou ler de novo do início. Nesse estado de consciência desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista, compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. Aí é uma pessoa, um leigo, alguém que não aprofundou ainda, fala, mas isso é absurdo. Não é a sabedoria infinita que o cara vai, todo conhecimento do universo. Não, ele sente uma harmonia que pode tomar conta dele de repente, instantaneamente, e junto com aquilo vem uma resposta, vem um conhecimento, vem... Porque é o Espírito dando a resposta ou a solução para a situação. Vem de Deus, naquele momento para ele. Então, se a gente trouxer isso por nível um pouco mais humano, qualquer atividade da vida humana revestida da prática fica altamente potencializada. Né? Porque ele tem respostas divinas, vindas do seu interior. Inclusive vindas do passado, dele próprio. Porque o que nós temos na limitação dos 5 sentidos é só ver da tua vida da tua vida de pequenino para agora, e coisas ainda da infância a gente não lembra. Agora me parece que aqui essa sabedoria liminar abarcada em instantes é ter uma visão muito maior para compreender o que você é no aqui e agora e continuar. É um olhar para trás de elaboração. Não é só olhar. É assimilar aquilo que foi vivido lá. Você já saiu totalmente do tempo. Não tem mais passado, não tem. E isso vai acontecendo naturalmente. Ele vai percebendo esses insights. Ele vai tendo essas percepções. Às vezes essas percepções podem vir como lembranças passadas de problemas, dores ou mágoas. Mas apenas vem mostrando para ele que aquilo não significa mais nada. Mas é curioso que nós trazemos as marcas
no nosso passado. Então, se nós aprendemos a fazer uma leitura, não do que está por fora, nós vamos entender. Então, nós somos, porque o perispírito é exatamente isso, né? Ele carrega as experiências no corpo. E as marcas deletérias vão junto, justamente para se apresentar para você lidar. Então, diante das nossas dificuldades, as marcas deletérias vão aparecer. E essa sabedoria em instantes, se você tiver uma compreensão porque está sofrendo aquela patologia, imediatamente ela é curada. Essas marcas deletérias marcas que nós mesmos feridas do ego. São registros. São memórias. São memórias. Não, aí, no caso, são mais que feridas do ego. É algo que está no perispírito da pessoa, ela está falando. Então, está no perispírito porque é uma informação naquela energia da aura dela. Certo? Então, existe, enquanto, vamos dizer assim, um sutil, mais etéreo, mas de uma certa fisicalidade, mas que com a compreensão da prática isso é cada vez mais dissolvido, porque aí ele entende que não importa mais o deletério nem o perispírito, porque na verdade é só uma maneira de explicar o que habita no campo falar de perispírito, de aura, é apenas uma maneira de explicar o que habita no campo mais próximo da consciência da pessoa, quanto traumas ou marcas, memórias, lembranças. Então, quando a gente está de posse da prática, aprofundando e seguindo adiante, e vem lembranças ou marcas, e aquilo é reinterpretado, elaboração, que nem ela falou, e aquilo ali é reinterpretado porque ela entende que aquilo existe como memória, ou link, ou dor emocional gravada. Ela pode até não ter esse conhecimento de perispírito, não sei o quê, mas está ali. Mas aí ela já compreende que há um espírito onipresente e perfeito, e ela é apenas manifestação desse espírito. Então essa pessoa fica até liberta da crença nos corpos astrais, porque não é exatamente uma crença, é uma forma didática de explicar o campo da consciência, né? É o campo mental, astral, búdico, causal, etc. Não sei o quê. Mas existe um perispírito individual, e dentro de uma família existe um perispírito entre pai, filho e irmão? Balançou aqui o negócio. Porque o que eu percebo é que existem várias cicatrizes de gerações para gerações. Deixa eu entender a sua pergunta. Ela falou sobre cicatriz, não é cicatriz que você falou, você falou marcas. Mas aí você falou de família, questão familiar. Eu imaginei, caramba, existem tantas questões, tantas marcas de familiares passados, por exemplo, e eu entendi que pode haver um perispírito familiar, por que não? É uma egrégora familiar. Eu não quis falar. Não, mas tanto faz, porque essa egrégora é apenas um acúmulo de informação naquela carga genética ou naquele ambiente que a constelação familiar chama de campo. Só que não é o campo vácuo quântico, o campo unificado. É um campo... Mas veio para burilamento. Então, ou seja, é um efeito da física quântica. É o mesmo raciocínio. Pode ser por assimilação, porque os afins se atraem. Então vem com o mesmo campo para passar pela experiência. Se um deles consegue elaborar, pode auxiliar todo o campo. Ou seja, se eu percebi isso na minha família, e só eu percebi, por que não? Sim. Exato, mas isso vai acontecer com cada um no seu tempo, porque pode ser que você dê a mão e ele não esteja preparado para receber sua mão, e aí você permanece. Porque na infinitude da consciência que o ser que está despertando está entrando, ele não se preocupa mais com quanto tempo aquele lá vai demorar para se libertar, porque ele sabe que é inevitável e que esse instante na eternidade é um nada. Então esse está livre da egrégora kármica. Ok? Uma pessoa que E ele nem se preocupa mais com questões kármicas. Ele sai disso. Crenças kármicas. Ele se liberta de crenças kármicas. Não deixa de ser uma ilusão. Não chega a ser uma ilusão, mas é meio que... É difícil falar em palavras. É uma ilusão inevitável porque faz parte do nível de consciência das pessoas que estão metidas nas crenças kármicas.
partir do momento que eu indivíduo, saio disso... É liberto, é um espírito livre. Não. Só existe um poder, um espírito perfeito, do qual eu sou parte e sou o manifesto. Você já viveu aquilo, e é isso que as experiências vão nos ajudando. A presença está entre o curador, né, aquele que é um intercâmbio para a cura. Então, às vezes, se dá uma cura na presença do outro. E aquilo é inusitado para ambos. Por exemplo, um terapeuta com o paciente. Não quer dizer que porque o terapeuta está ali, ele vai conseguir tratar. Às vezes, o insight se implanta exatamente naquele momento. Porque a presença pode usar o campo que é terapêutico para acontecer um insight. Não, mas aí o insight é uma coisa mais rasa. Porque o insight pode acontecer dentro e uma cura pode acontecer dentro do ambiente terapêutico, que o Joel chama de cura psicológica, porque ele fala de 3 tipos de cura. Cura psicológica, cura pela fé e cura pelo espírito. Né? Que esses 3 tipos de cura precisam ser conhecidos, tratados pelo conhecimento popular, chegar ao conhecimento popular. Porque a cura psicológica vai surgir através de um insight. Todo insight vem da presença. Mas o terapeuta não vai estar consciente da prática da presença, porque senão seria cura pelo espírito. E a cura pelo espírito independe da presença. Independe de estar na presença do outro. Independe até do atendimento. Mas quanto mais consciência o terapeuta tiver, mais facilitador para a cura pelo espírito. Por isso que tem terapias rasas e tem terapias mais profundas. Não, aí no caso ele não vai ser um facilitador. Ele pode ser um facilitador da compreensão daquele que está sendo atendido. Certo? Para levar o nível de... Para acolher ele, e no processo de transferência contra transferência ali, até o próprio terapeuta passa por um processo de livre associação, onde ele compartilha suas experiências com o paciente para servir de testemunho e trazê-lo pelo caminho. Mas isso só se o terapeuta estiver ensinando a prática da presença. Senão ele vai estar preso a crenças psicológicas. E ali, portanto, não há presença. Embora possa haver insights que também vêm da presença, ó, com complexidade. Todo insight vem da presença, porque vem do invisível. Certo? Então, o invisível está conosco o tempo todo, dando insights, dicas e orientações. Só que nós não somos capazes de perceber. Um terapeuta em consultório, ele tem um pouco de habilidade, porque a sombra pode estar um pouco trabalhada nele, ele conhece o assunto, ele sabe o que é o insight. Então, quando o insight acontece nele, porque ele está atendendo, fazendo o acolhimento para promover contra-transferência, quando ele dá a devolução seguro do que ele está fazendo, aquele insight pode promover uma cura psicológica, que geralmente promove. Então, a cura psicológica é uma cura de consciência? É. Mas uma cura de um aspecto, da personalidade, né, de algum aspecto ali da psique. Mas não é uma ação da presença que traz algum grau de libertação para o paciente, porque o paciente ainda vai estar dentro das crenças do bem e do mal. E muitas vezes isso acontece em consultório sem os terapeutas, sejam eles de quais linhas for, conhecer o mínimo sobre o trabalho com a sombra, nada. Mesmo assim os insights acontecem. Por quê? Porque trabalhar a sombra é uma coisa complicada, porque nem a psicologia, nem a psicanálise não entendeu isso até hoje. Porque o que é sombra? Puxa vida, o documentário Efeito Sombra é tão rico a respeito disso, mas para entender aquilo ali. Mas o ponto de vista dela está correto. Onde nós paramos aqui? Nesse estado de consciência, mas a gente já leu, né? Tem instantes. Nesse estado de consciência desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista, compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. O que é sabedoria milenar, gente? Sabedoria milenar é consciência e sentimento da presença. Portanto, o sentimento de um amor, falar infinito é uma coisa pesada, né? A pessoa, puxa, mas infinito? É um sentimento de harmonia muito intenso. Esse sentimento de harmonia muito intenso que faz enxergar, aqui ó, a vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta de beleza infinita.
Ele percebe a liberdade da vida infinita na manifestação de cada ser individual, mesmo ele observando a dualidade. Ele está liberto. Então aquela compreensão dele vê poder nenhum naquelas circunstâncias. E aí uma graça pode acontecer. Isso é cura pelo Espírito. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. Essa sabedoria milenar é o quê? Infinita, eterna, é harmonia. Não é uma grande sabedoria gigante, o conhecimento absurdo. É a harmonia do conhecimento de um poder. Ele está na paz, nesse poder, nessa presença. E nessa presença ele sabe que não é ele que opera, que ele por ele mesmo nada pode, né? Não te estribes em teu próprio entendimento, porque o entendimento humano sempre será um nada diante desta presença harmônica. Nada. Então o conhecimento humano pode ajudar a elaborar, mas ele é nada diante de uma manifestação da presença. O que me dizes bom, ou é o Pai. Então não te estribes em teu próprio entendimento. Quantas vezes eu estou atendendo e isso vem à minha mente? Para quê? Vem com, às vezes até como, às vezes é lembrança minha mesma, e às vezes é a voz silenciosa avisando, ó, fique atento. Não te estribes em teu próprio entendimento, naquele desejo de acolher o paciente, promover uma compreensão, uma libertação. Para quê? Para que essa lembrança, não te estribes em teu próprio entendimento, seja a confiança no silêncio interior em mim e naquele que está sendo atendido. Embora, às vezes, exaustivamente, seja necessário um diálogo, exemplos, ouvir, falar, faz parte. A morte desaparece e vemos novamente aqueles que foram separados de nós por esta barreira tida como intransponível. Aqui o Joel está falando, gente, já de grau 3 da prática. Está vendo tudo, certo? Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espíritas. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. É uma conscientização e percepção do Deus vivo. É a realidade da imortalidade que é percebida e compreendida. É uma visão da vida sem começo nem fim. É a realidade trazida à luz. Nesse estado não há barreiras físicas de espaço e de tempo. Não significa que o cara vai atravessar a parede. Você gosta, né? Não, mas é por isso que eu já solto essas cacetadas. Ó. É a realidade trazida à luz. Nesse estado não há barreiras físicas de espaço e tempo. É que o cara não teme distâncias. O cara não teme tempo. Ai, mas vai demorar quanto tempo? Ai, mas não sei o quê. São pressas e ansiedades. É isso que ele está querendo dizer aqui. A visão abarca todo o universo, funde o tempo e a eternidade, e inclui todos os seres. Ele é consciente dessa presença e tudo que ele observa, ele sente como unidade. Unidade. Ele sente essa harmonia. Então isso deve ser alcançado em alguma medida no grau 1, evoluído para o grau 2 e alguns poucos vão chegar ao grau 3. O que não importa, porque se eu não chegar nessa vida, vai chegar em outra. Né? Gente, o nosso primeiro degrau nesse alvo é grau 1. Interessa o resto. Não devemos nem pensar em grau 2. Estabelecimento do grau 1 é compreensão e vivência dessa prática diariamente, rotineiramente. O resto é consequência. Nessa luz, vemos não com os olhos. Nessa luz, vemos não com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Onde nós estamos, Deus está, pois não há mais separação ou divisão. É uma harmonia de uma percepção consciente que é consciência sem temor. Então não há conhecimento humano que ajude a elaborar isso daqui. É percepção consciente da verdade. Então não há temor, por isso que pode haver cura pelo Espírito. É a própria autocura pelo Espírito. Não é autocura porque o indivíduo não pode curar si próprio. A autocura aí não serve. Né? É assumir a consciência do Cristo como sua própria consciência, o ser liberto.
Onde nós estamos, Deus está, pois não há mais separação ou divisão. Aqui não há recompensas ou punições. Há harmonia. A vida não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que olhos mortais não podem ver. Os olhos mortais não podem ver a realidade que se desdobra diante dos olhos dele o tempo todo. Por isso que quem tiver olhos veja, e quem tiver ouvidos escute. Que nem ele fala aqui, ó, nessa luz não vemos com os olhos, ouvimos sem os ouvidos. Que luz? Luz da consciência. Ele vê mais do que o olho humano é capaz. E ele ouve mais do que o ouvido humano é capaz. Ele vai ouvir que nem um cachorro que escuta não sei quantos hertz lá? Não é nada disso. Ele vai enxergar, com a visão do raio-x do Superman? Não é isso que ele está dizendo aqui. É uma visão e uma audição que é consciência, percepção e intuição da presença o tempo todo. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos. Porém, esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser que se apresenta como nossa experiência humana e de forma utilizável em nossas condições atuais. É no presente, é no agora. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos. Porém, esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser que se apresenta em nossa experiência humana. Que ser? O ser da presença como nossa presença. Como sendo um conosco. Se apresenta como nossa experiência humana e de forma utilizável em todas as condições atuais. Porque na verdade não é a gente que se utiliza do Espírito, mas é o Espírito que se utiliza de nós, o Espírito onipresente. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas, e Ele supre nossos desejos antes mesmo que lhe o façamos. Como que é isso, né? Porque o desejo do praticante consciente da presença evoluindo no processo, o desejo dele é que a graça de Deus seja suficiência. E a graça de Deus tem que ser aquilo que está diante dos olhos dele naquele momento. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Porque no momento em que ele não estiver reconhecendo Deus diante dele, ele vai estar preso na mente em desejos, em medos, em ansiedades, passado e futuro. Então, se a gente entra, porque existem, não é o caso que ela citou aqui, tá? Uhum. Mas porque ela trabalha em outro nível, ela se aproxima, ela tem uma intuição afinada para esse conhecimento. Ela tá descobrindo isso. E é desse jeito mesmo. A gente começa a descobrir e fala, meu Deus do céu. Porque o conhecimento psicológico, ou psicanalítico tradicional fica obsoleto. Porque se nós continuarmos ou conhecimento espírita kardecista, certo? Sobre energias, não sei o que, etc. tal. Por que fica obsoleto? Porque se nós ficarmos teorizando aspectos, vamos trazer para o lado, esqueci, deixa o kardecismo de lado um pouco. Ficarmos teorizando questões técnicas, nomenclaturas, sobre aspectos da psique, que nem vários excelentes psicólogos e psicanalistas trouxeram em livros este conhecimento, ainda não está falando da realidade de Deus ou do Espírito onipresente. Está analisando aspectos, por exemplo, por que o trabalho com a sombra não é aplicado em massa, em consultório? Porque se fica preso a analisar tecnicismos de detalhes, de aspectos da psique humana. Ah, não, a neurose e tal, é não sei o que, é borderline, tá dando nome para o mal, para o paciente acreditar mais naquele mal nele ainda. Diagnóstico. Meio que embutido, né? Rotulando. Até hoje foi necessário. Agora começa a se tornar obsoleto. Inclusive, não achando que a depressão poderia ser curada, né? Porque
para a visão psicanalítica, quem tem traço depressivo não tem cura. Borderline não tem cura, depressivo não tem cura. Olha a centelha que está ali, tem inúmeras possibilidades, e é isso que é o curador nesse sentido. Ele é potencial em amor que está ali, ele é filho do pai. Se ele é filho do pai, ele é herdeiro de toda a saúde. Porque está preso num diagnóstico ou numa condição de que a ciência vê como não cura.